Ei, gente, como que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui num cenário, né, mais good vibes, mais naturalista, porque hoje vamos falar sobre poesia. Então, né, já para entrar nesse clima aí, estamos aqui. E hoje vamos analisar o poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Então, já deixa seu like aí, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos para ajudar, né, dar uma moral aqui. Bom, e antes de falar do poema, temos que falar um pouco do poeta, conhecer um pouquinho quem foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é considerado um dos maiores poetas do modernismo português, e ao lado de Camões e de Guimarães Rosa, é considerado um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. E Fernando Pessoa, ele ganhou destaque, né, maior reconhecimento, por introduzir a ideia dos heterônimos. Heterônimos é diferente de pseudônimo, porque o pseudônimo é quando o autor vai lá, publica uma obra sua e não quer assinar com seu próprio nome. Aí ele vai lá e inventa outro. Heterônimo, não. Heterônimo é uma personalidade diferente. É como se fosse uma outra pessoa que existisse, que estivesse lá publicando aqueles poemas. E o Fernando Pessoa, ele fez isso, ele criou vários heterônimos. E esses heterônimos, eles tinham biografia própria, personalidade própria, tinham estilos próprios, emprego, carreira, e é interessante que os heterônimos de Fernando Pessoa trocavam cartas entre si, né? Eles mandavam correspondência um para o outro, comentando sobre alguma coisa, eles respondiam. Essas cartas existem e podem ser encontradas. É muito divertido. E por que Fernando Pessoa criou essa ideia de heterônimo? Porque ele não queria publicar somente sobre um assunto. O Fernando Pessoa, ele gostava de escrever mais sobre coisas da nacionalidade portuguesa, né? Porque estamos aqui no período de modernismo, de quebra de padrões, então ele publicava coisas mais nacionalistas e que tinham um certo saudosismo da infância. Só que ele também queria escrever sobre política, sobre literatura, sobre religião. Só que ele achava que se ele próprio escrever sobre vários assuntos diferentes, as pessoas iam achar ele contraditório. Então, o que ele fez? Ele criou vários heterônimos e cada heterônimo tratava de um assunto diferente que ele queria falar. E o próprio Fernando Pessoa também falava que ele sentia que dentro dele havia mais de uma pessoa. Ele sentia um eu fragmentado. E se formos ver, todos nós não somos uma única pessoa. Dentro da gente tem várias personalidades diferentes, num dia somos de um jeito, de outro do outro. O Fernando Pessoa se sentia assim e somente exteriorizou as identidades que viviam dentro dele. E vale ressaltar que o Fernando Pessoa, ele criou mais de 70 heterônimos. Porém, os mais marcantes, os heterônimos perfeitos, aqueles que têm a sua biografia, tem toda a sua identidade marcada, são três. Nós temos o primeiro deles, que foi o Alberto Caeiro, que o Fernando Pessoa, ele fala que o Alberto Caeiro é o seu mestre e o mestre de todos os outros heterônimos, a quem eles devem seguir. Até o Fernando Pessoa considera o seu heterônimo o seu próprio mestre, né? E o Alberto Caeiro, ele falava mais das sensações. O outro heterônimo mais importante é o Ricardo Reis, que ele prezava por uma vida campestre, ele acreditava na justa medida das coisas, não podia ter excesso. A gente tinha que saber aproveitar a vida, né, com a sua justa medida, sem exagerar. E vamos focar hoje no Álvaro de Campos, que é o autor do poema Tabacaria. O Álvaro de Campos é o heterônimo que mais se aproxima da personalidade do Fernando Pessoa. Vale lembrar que todos os heterônimos são diferentes. Suas personalidades não se confundem entre si, nem mesmo com o Fernando Pessoa, tá? São pessoas diferentes. E o Álvaro de Campos, ele é o mais afinado com as tendências modernistas, principalmente com o futurismo. O Álvaro de Campos, ele era engenheiro, né? Então ele gostava muito dessas coisas da máquina. E o próprio Fernando Pessoa descreveu esses três. Ele falou assim, ó: como escreve o nome desses três? Caieiro, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever,
e não sei o que. Então, vale lembrar também que além desses heterônimos, tinha o Fernando Pessoa, ele mesmo, que era quando o Fernando Pessoa publicava com seu próprio nome, sua própria assinatura, tá? Então nós temos Fernando Pessoa, ele mesmo, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Bom, o Álvaro de Campos, ele teve 3 fases durante a sua vida. Teve a fase decadentista, que é mais voltada para os poemas do final do século XIX. Teve a sua fase futurista, que é aquela que ele escrevia os poemas como Ode Marítima, que estava bem afinado com a tendência futurista mesmo. E temos a sua terceira fase, que é a sua fase pessoal, que é uma fase voltada para uma aridez interior, para um descontentamento, por uma angústia marcada pela dor de pensar, ou seja, a dor de tomar consciência da sua existência, uma existência que é insignificante perante a todas as transformações que estavam acontecendo em face ao modernismo. Tipo, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Então, é uma fase bem pessoal, bem angustiante, pessimista, que se questiona quem sou eu, qual a minha essência, para que eu tô aqui. E é justamente nessa vibe que ele escreve o poema Tabacaria. Bom, eu não vou ler o poema aqui, porque o poema é longo, e o vídeo ia ficar muito longo. Eu vou ler apenas alguns trechos que mais me chamam a atenção, e eu recomendo que vocês leiam o poema porque ele é muito bom. E o poema começa justamente assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou seja, é uma pessoa que está em crise com ele mesmo, mas apesar disso ele quer conquistar as coisas, ele quer conquistar a sua vida, as suas coisas, mas como que ele vai conseguir fazer isso se ele é um nada? Né? Se perante a toda a revolução, todo o modernismo que estava acontecendo, ele é menos que um grão de areia. Então ele se sente assim, pequeno, indefeso sobre o mundo. E mais pra frente ele fala: que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou, ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Bom, essa parte aqui a gente pode pegar um exemplo clássico. A galera aí que está no ensino médio tem que fazer vestibular, escolher uma carreira para sua vida. Aí você fica assim: ah, eu não vou fazer administração porque já tem tanta gente fazendo administração que eu vou ficar sem emprego no mercado de trabalho. Ah, eu não vou fazer direito porque na minha cidade está saturado de advogados e eu não vou ter emprego. Então isso daqui é justamente o que o lírico está querendo dizer. Tipo, o que sei eu do que serei? Eu que nem sei o que eu sou. E ele fala que ele podia ser muitas coisas, mas há tanta gente pensando ser a mesma coisa que ele que fica difícil. Então a gente pode ver um niilismo, uma angústia profunda, uma crise existencial. E além disso, além dessa crise existencial, o poema também evidencia traços de melancolia e de pessimismo quanto ao cotidiano, especialmente em relação à tabacaria que fica em frente à sua casa, do outro lado da rua. Então, há uma incerteza sobre si próprio e sobre o mundo. O cotidiano é um cotidiano monótono, sem graça. E o cotidiano é sempre toda a mesma coisa, tipo, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, que a pessoa fica presa, ela se sente sem escapatória. E no poema evidencia isso, nesse trecho, ó. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Ou seja, ele é apenas mais um no mundo todo. Então, quem que vai se importar de saber quem que ele é, se ele é apenas mais um na multidão? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por debaixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, quando a gente vai ler o poema, né, a gente percebe que tem um homem no seu quarto, e aí ele chega até a janela do seu quarto e se depara com uma tabacaria que fica em frente à sua casa. E aí, da janela do seu quarto, ele olha para a tabacaria e começa a pensar:
a vegetar, a viajar pensar sobre o que é a vida, sobre o que está acontecendo ali. Aí ele olha para aquela tabacaria e aí ele vê aquelas pessoas passando para lá e para cá, né, com pressa, sem tempo para nada. E essas pessoas que estão aí, né, com a vida corrida, elas não têm tempo de prestar atenção nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da vida que eu presto atenção. Então ele consegue perceber as coisas que as outras pessoas não conseguem, porque elas estão ocupadas demais com as vidas dela, né? E ele não, ele vê a coisa debaixo da pedra, ele vê a rua que cruza, então tem toda essa característica. E aí tem um tema muito específico da modernidade, que é o flaneur, é um termo francês, eu não sei falar, que é um homem, né, que caminha entre a multidão, mas não pertence à multidão. Então, o flaneur é esse homem. Ele não se reconhece nessa gente que é ocupada, que com coisas inúteis, que tem uma correria para trabalhar, para fomentar o capitalismo. Então, é uma pessoa que fica andando por aí, sem rumo, sem destino. E o Edgar Allan Poe, que eu já falei dele aqui, ele escreveu um conto meio que profetizando essa vida moderna. O nome do conto é O Homem da Multidão, que retrata justamente esse flaneur, esse vagabundo, que anda entre as multidões, mas não se reconhece nelas, não se sente pertencido. O cara, ele não consegue ficar sozinho, porque quando ele fica sozinho, ele começa a pensar nele mesmo, a ver que ele não é nada, e aí ele fica desesperado, porque ele tem que estar com as pessoas. Bom, e para finalizar o vídeo, que ele já está longo, porque se deixasse eu ficava falando de mais trechos do poema, que eu acho incríveis, eu quero comentar só mais um, que é esse daqui, ó. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo porque não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Eu acho esse trecho aqui muito interessante e muito triste ao mesmo tempo, porque na maioria das vezes a gente veste uma máscara, a gente tenta parecer ser alguém que nós não somos, somente para agradar as pessoas. A gente se anula para querer agradar os outros. E aí quando a gente tenta tirar a máscara, né, voltar a ser quem a gente era, a gente não consegue, porque a gente se perde. E aí, quando a gente vai ver, a gente já tá velho. A gente envelheceu, não fizemos nada do que queríamos, porque tínhamos que agradar os outros, tínhamos que fingir ser quem não éramos, e aí já vai ser tarde demais. Então, esse poema todo é uma reflexão linda, 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 linda. Eu queria falar um pouco sobre a metafísica que ele cita aqui. Vai ficar longo, mas enfim, quem quiser assistir até o final, vocês estão aqui mesmo, né? Agora eu juro que eu vou encerrar então com a última estrofe do poema, que ele olha pela tabacaria e vê um homem entrando, ele reconhece que é o Esteves. Aí ele até fala, é o Esteves sem metafísica. Então tem um jogo de palavras com o nome Esteves, né, que é o tu Esteves sem metafísica, que ele fala assim: o homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças? Ah, conheço, é o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me a Deus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Então aqui no poema tem outras partes que ele cita, né, metafísica, que ele é contra a metafísica. A metafísica, eu não posso definir ela, porque ela é meio que sem definição, mas é meio que uma ciência do ser, né, da identidade. E aí ele fala, adeus, Esteves. Então ele está dizendo, adeus ao meu ser, adeus sentido. E aí quando o Esteves vai embora e o dono da tabacaria sorri, ele fala, agora eu tenho que voltar para minha realidade, tá tudo perdido mesmo, nada tem importância, nada tem significado nessa vida, então tchau, adeus todo mundo, vou ficar aqui no meu quarto fumando o meu cigarro, olhando a tabacaria.
Então, esse poema, né, ele tem uma pegada bem niilista, pessimista, há uma clara crise de identidade, uma fragmentação do sujeito. Quando eu li esse poema pela primeira vez, eu fiquei encantada com ele, porque parecia que ele estava falando tudo o que eu estava sentindo. Tudo. Porque, apesar desse poema, né, ter sido escrito lá no modernismo, em Portugal, ele se aplica aos dias de hoje. Porque hoje a gente está exatamente do mesmo jeito, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, a vida está passando muito rápido e parece que a gente está ficando para trás, parece que a gente não está conseguindo alcançar, parece que sempre tem alguém à frente da gente. E ainda mais agora, né, nessa pandemia, que os distúrbios psicológicos estão aumentando, como ansiedade, depressão, a gente se pega tendo uma crise existencial, a gente se pega perguntando: o que sou eu? O que eu vou fazer? Né? Bastou um vírus invisível para mudar toda a nossa vida. Então a gente vê que a gente é significante perante o mundo inteiro. Quem é a gente? Né? A gente está suscetível às leis da natureza, às doenças, a tudo que acontece. Então foi muito bom. Quando eu li esse poema, eu me senti consolada, apesar dele não consolar nada, né? Só desesperar a gente mais ainda. Só que saber que a gente não é o único doido que pensa nessas coisas já é um grande alívio. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Obrigada por quem assistiu até aqui. Não sei se teve gente. Se você assistiu até aqui no final, deixe nos comentários para eu saber que eu não falei sozinha. E comenta aí se você gostou do poema também, gostou do Fernando Pessoa, e se querem que eu traga mais vídeos falando sobre poemas, tá bom? Um beijo pra vocês e se cuidem, tá bom?